Olá, estamos aqui para mais um podcast Cola na Adri com um convidado especial. Henrique Bueno está conosco aqui para um bate-papo sobre inovação, design e como os negócios podem impulsionar a cidade de Curitiba, com muita inovação, falando aqui de felicidade, um tema gostoso de falar. Felicidade na cidade, felicidade no ambiente corporativo, felicidade na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, enfim. Como a felicidade pode impactar, e impacta, né, todos os dias da nossa vida. Henrique Bueno, obrigada pela presença aqui, por esse convite super especial aqui, para falarmos desse tema super diferente, né? Felicidade. Como é que a felicidade se encaixa no ambiente corporativo, numa cidade? Enfim, como que nós podemos trabalhar a felicidade de uma forma extremamente profissional, né? Falando de com as características da felicidade aqui no nosso mundo corporativo também. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui, em poder participar desse podcast. E a pergunta que eu gosto de fazer é como a gente pode não integrar felicidade em todos esses assuntos, né? No fundo, o que move a humanidade desde sempre é a construção de uma vida mais feliz, né? Quando a gente pensa na filosofia grega, o estudo, a visão deles já mostrava isso, né? O nosso grande norte, nosso grande objetivo na vida é construir uma vida cada vez mais feliz. Só que, por muito tempo, a gente sempre tratou felicidade como algo mais esotérico, mais subjetivo. Sim. Acontece nas férias ou quando você chegar em algum lugar. E a gente focou em questões teoricamente mais pragmáticas, né? Trabalho, construir carreira, sucesso. E no fundo, a gente não precisa descartar uma delas para viver a outra. Como é que a gente constrói uma carreira enquanto também constrói mais felicidade? Como é que a gente vive numa cidade e apoia, incentiva para que a cidade seja mais feliz? Então, felicidade deveria permear tudo que a gente faz, né? A gente não deveria ter, como a gente tem feito, que escolher uma coisa ou outra. Como é que a gente integra a nossa vida de um jeito mais positivo? E é isso que os estudos da felicidade têm trazido. E esses estudos da felicidade falam de maneira prática como que nós podemos incorporar isso no nosso dia a dia? Sim. Veja, Adri, um jargão que eu uso o tempo todo é que felicidade se aprende, né? Felicidade se aprende. Se aprende. Então é nosso primeiro aqui tópico para nós abordarmos nesse podcast, primeiro que tópico. Felicidade, então, nós podemos aprender. A maioria das pessoas, isso não por culpa delas, mas por mecanismos biológicos do nosso cérebro, vivem projetando a felicidade que eles querem viver no futuro, né? Então, o nosso cérebro é uma maquininha de prever o futuro e fica dizendo pra gente que quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Quando eu passar no vestibular, quando eu me formar, quando eu tiver meu primeiro emprego, quando eu for promovido, quando eu virar líder, quando eu tiver aquela casa ou aquela casa na praia. Quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu tiver um novo iPhone, até porque o novo iPhone deve vir com 12 câmeras, né? As 3 que ele tem, talvez não bastem mais. Então a gente fica sempre, o nosso cérebro fica jogando pra gente felicidade como algo lá na frente. E a gente cresceu ouvindo isso também, né? Que a gente tem que chegar lá para ser feliz, né? Mais sucesso, mais dinheiro. E o que acontece com todo ser humano, com todos nós, que se a gente olhar para o passado, a gente vai perceber na nossa vida, mas nosso cérebro faz a gente esquecer no dia a dia isso, é que a gente chega nesses lugares diversas vezes ao longo da vida. Só que a gente muito rapidamente se acostuma, né? O nome científico para isso é adaptação hedônica. Aí chegou... Cheguei, gostei, tive um ponto de euforia, depois eu volto para o normal. A pesquisadora Sonia Lubinsky, inclusive de Berkeley, ela diz que existe um set point, uma linha normal do nosso bem-estar, e a gente tende a passar por momentos de euforia ou tristeza, e a tendência é que a gente volte para o mesmo lugar. Então, projetar a vida mais feliz no futuro é uma grande maluquice. Por quê? Porque os grandes eventos que podem impactar as circunstâncias da nossa vida demoram para acontecer, às vezes não vão acontecer, e mesmo quando a gente chega lá, a gente se compara socialmente e começa a traçar um novo desafio. Uma vida mais feliz, portanto, é uma vida onde eu tenho direção. Claro, eu tenho um senso de sentido, propósito, eu sei para onde eu estou indo na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendo que meu cérebro está construindo uma vida no piloto automático para eu chegar naquele lugar. E eu posso modular o meu foco para perceber mais o que existe de bom aqui no presente. Quando eu aprecio o que tem de bom aqui no presente, esse bom aprecia, né? Isso é uma frase trazida pelo professor Tal Ben-Shahar de Harvard. Quanto mais eu percebo as coisas boas do meu dia a dia, mais elas parecem estar lá. Alguma vez, você e quem está nos assistindo aqui, já pensou em comprar um carro zero e ficou sonhando com aquele carro por um tempo, guardando dinheiro para isso? Sim. Não é comum você dirigir na rua e parece que todo mundo resolveu comprar o mesmo carro que o seu, da mesma cor? A gente começa a perceber mais dele. Modular o nosso cérebro para perceber o que existe de bom na vida
faz com que a gente comece a construir mais espaço para viver mais feliz. E por isso que felicidade pode ser aprendido. Não se trata de chegar num lugar mágico e ser feliz para sempre. Se trata de se tornar mais maduro para lidar com a vida como ela é, sem desprezar aspectos que a gente tende a ignorar na nossa correria do dia a dia. Então, este caminho que cada um tem, claro, com um objetivo, como você falou, com um foco, né, com um propósito, mas então o segredo está em apreciar esse caminho. Uma das formas, né, eu digo que... Existe um segredo para começar a conversa, né? Posso contar uma história? Pode, por favor. Então, quem é o Henrique Bueno? Deixa eu contar a história do segredo primeiro. Quando eu fiz a minha primeira formação em psicologia positiva, né, que é a ciência apelidada de ciência da felicidade, eu tive a grande alegria de estudar com o Tal Ben-Shahar, que é um professor que foi muito famoso. Tal Ben-Shahar. Ele é de Israel, mas ele ficou muito famoso por dar o curso mais disputado da história de Harvard. E quando ele ficou famoso e começou a virar notícia no mundo inteiro, ele conta que ele começou a ser entrevistado por jornais do mundo todo. E sempre em algum momento alguém perguntava para ele: mas professor Tal, qual então é o segredo da felicidade, já que você é o guru da felicidade? E ele me contou que um dia ele ficou cansado de receber essa pergunta toda hora. E ele falou: tá bom, vou contar pra você. E era uma jornalista de um jornal pequenininho de Boston. Ela ficou toda empolgada, pegou o caderninho dela. E ele falou: peraí, deixa eu pegar meu caderno aqui também, que eu também vou anotar aqui. Mas ele disse o seguinte: olha, mas como felicidade é um assunto muito amplo, muito subjetivo, estudado desde os primórdios da humanidade, é muito difícil a gente resumir em um segredo só. São 3. A jornalista riu e falou: que ótimo, 3 cabem na manchete, pode falar. Ele disse o seguinte: os segredos da felicidade são, anota aí, o primeiro, realidade. Ela anotou toda empolgada. O segundo, realidade. E o terceiro, realidade. Né? A gente, para viver uma vida mais feliz, a gente precisa vencer a ilusão de que eu vou chegar em algum lugar, e aí tudo vai ser perfeito, eu não vou passar mais pelos altos e baixos da vida. Só 2 pessoas não passam pelos altos e baixos da vida: os mortos e os psicopatas. Né? Todos nós vamos ter dificuldades, momentos difíceis na vida, coisas ruins acontecem com pessoas boas o tempo todo. Uma vida mais feliz não é uma vida onde eu cheguei e pronto, num lugar feliz. É uma vida onde eu lido com a vida como ela é, eu encaro a vida de frente. E aprendo a compreender melhor o meu cérebro e começo a perceber que ele tem como objetivo fazer com que eu sobreviva, não com que eu seja feliz. E, portanto, ele foca em aspectos da vida que limitam a minha percepção da vida como um todo. Então, eu posso ampliar minha perspectiva para ver mais. Quando eu vejo mais, falando em inovação, eu me torno mais criativo para lidar, inclusive, com as dificuldades. Com certeza. Me tornando mais criativo, eu faço escolhas melhores e começo a construir dias melhores. Não se trata de chegar num lugar mágico, se trata de fazer escolhas melhores todo dia. Eu trago uma frase da Annie Dillard, uma poetisa que eu gosto muito, que ela diz: como passamos nossos dias é como vivemos a nossa vida. Só que a gente tende a ficar correndo para chegar em algum lugar e se esquece. O que eu posso fazer hoje para o meu dia ser um pouquinho melhor? Então, para trabalhar o segredo da felicidade é vencer o mito do lugar mágico e paradisíaco, começar a aceitar que a vida é difícil, viver dá trabalho, viver feliz também dá trabalho. E para eu viver mais feliz, eu preciso perceber a vida de uma forma mais ampla, não ignorando o difícil, não, mas perceber de uma forma mais ampla e fazer escolhas melhores, construir ações mais positivas e construtivas. E aí existem centenas de intervenções que a ciência tem estudado que nos ajudam a ir modulando esse novo mindset, essa nova forma de viver ao longo do tempo. E esse mindset, né, essa nova forma de pensar, você falou que isso pode ser construído, então, ao longo do tempo, é um caminho, eu estou entendendo que é um caminho, então, e é todo dia, então, um pouquinho. Isso. Veja, existem 3 componentes que afetam a nossa felicidade. Um primeiro componente é o aspecto genético. Alguns de nós nasceram mais extrovertidos, introvertidos, positivos, negativos. Todo mundo conhece, né? Os que reclamam de tudo, aqueles que tudo parece que está bom. Então, a nossa genética tem um impacto no bem-estar. O segundo componente são as circunstâncias da vida. Onde eu moro, com quem eu convivo, meu ambiente de trabalho, quanto dinheiro eu tenho. Isso também afeta a nossa felicidade, mas como eu mostrei no começo, menos do que a gente imagina. Porque a gente se acostuma com essas novas circunstâncias. E um terceiro fator que afeta em muito o nosso bem-estar são as escolhas e comportamentos. O que eu escolho fazer de forma reiterada afeta a minha relação comigo mesmo e com os meus dias. Então, uma vida mais feliz é uma vida onde eu percebo que, por mais que a minha genética tenha um impacto, com escolhas novas, com comportamentos diferentes, ao longo do tempo eu consigo mudar, inclusive a minha bioquímica cerebral. Né? Estudos têm mostrado que práticas que a psicologia positiva estuda, com imagens cerebrais, a gente consegue perceber que o nosso cérebro é plástico, ele muda.
Eu consigo mudar conexões neurais. Sim, né? eu acredito muito na neuroplasticidade. Exato. E gosto de ler também sobre o assunto. Exato. E por que isso é importante? Porque mesmo eu tendo uma genética que talvez me leve para um lado mais negativo, mais reclamão, isso não precisa ser o meu destino. Eu posso, através de práticas, construir um mindset, uma percepção diferente da vida. E com meditação, com várias práticas que existem ali no dia a dia, é possível, né? E qual é a relação ali, pegando isso que você acabou de falar, Henrique, qual é a relação com a espiritualidade? Que pergunta maravilhosa. Posso fazer essa pergunta claro já? Claro que pode. E é lindo isso, porque pela primeira vez a ciência tem mergulhado com muito empenho para tentar definir, identificar, compreender e explicar espiritualidade. Né? Eu sou muito amigo de um professor de Columbia, da Universidade lá em Nova York, chamado professor Dan Tomasulo. E ele é o chefe da cadeira de Psicologia e Espiritualidade lá de Columbia. Então existem muitos estudos nessa área. Uma vida mais feliz, para a gente construir uma vida mais feliz, a gente não pode focar na felicidade em linha reta. Deixa eu explicar um pouco melhor. Querer ser feliz, pensar em ser feliz, fazer uma resolução de ano novo para ser mais feliz no ano seguinte, não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente não constrói bem-estar e felicidade em linha direta. Todos os modelos de felicidade trabalham com componentes de uma vida mais feliz. É como se felicidade fosse o sol, onde está toda a luz, todo o brilho, meu grande objetivo, todo o calor, mas eu não consigo olhar para ele por muito tempo. Sim. Eu posso desviar o olhar e apreciar as cores do arco-íris. Com felicidade é a mesma coisa. Ao invés de eu ficar tentando ser feliz, eu posso investir tempo, energia, praticar ações nas dimensões da felicidade. E o modelo que eu mais aprecio e uso é o modelo SPIRE, também do professor Tal Ben-Shahar, SPIRE, que é o modelo que diz que uma vida mais feliz é uma vida onde eu vivo bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. A base de tudo. Cada uma dessas 5 dimensões tem 2 princípios internos. A dimensão espiritual do SPIRE, ela fala que vive bem-estar espiritual os indivíduos que ao mesmo tempo percebem sentido na vida, têm senso de propósito, um olhar então de futuro, né, e de consciência do quanto a vida vale a pena. E um aspecto, um segundo componente, que é uma vida mais feliz espiritualmente, é uma vida onde eu aprecio a vida. Ou seja, tem uma conexão muito clara com perceber sentido na vida e perceber sentido no caminho e, ao mesmo tempo, perceber valor e saborear as pequenas coisas do dia a dia. Então, é apreciação e sentido. Né? Apreciação que a gente pode, inclusive, conectar com gratidão. Né? Perceba que, do ponto de vista científico, neste modelo, espiritualidade não está associada a uma religião ou alguma fé, sim. Embora você possa já extrair sua espiritualidade de lá, não há nenhum problema. Mas você pode construir uma vida de mais espiritualidade com mais conexão com a vida, com o presente, com as coisas boas ao seu redor, com a natureza. A natureza é uma grande fonte ali de inspiração, né? Isso, e com a percepção de valor nas suas ações no mundo, né? No seu impacto no mundo agora e com seus sonhos de futuro. E como é que o Henrique Bueno começou este caminho? De um jeito bastante bagunçado e todo. Eu não comecei, muita gente olha... Nem tudo são flores, então? Nem tudo são flores. Muita gente olha... É comum a gente olhar para a história de alguém e achar que estava tudo tão desenhadinho, né? Que lindo, tudo tão perfeito. Bonito. Nossa, você tem uma cara que foi tudo tão perfeito tudo na sua programado, vida. Mas não foi nada disso. Eu trabalhava numa grande multinacional e eu acho que eu vivia naquela época, mesmo sem dar nome a isso, eu vivia um pouco da grande crise de saúde mental que o mundo está vivendo hoje. Hoje fala-se muito de burnout, né? Isso. Mas, enfim, há, sei lá, acho que pouquíssimos anos atrás nem se falava sobre isso, né? Nem se falava nisso. E eu tinha aquela percepção de que eu era uma fraude, eu tinha síndrome do impostor, eu tinha muita ansiedade, eu não me desconectava nem um segundo do trabalho. Eu me lembro... Era viciado em trabalho? Tomara que a Manu, minha esposa, não assista esse podcast, mas eu me lembro... Eu envio para ela, pode deixar. Eu me lembro que na nossa lua de mel, tinha dias que eu não via a hora dela ir tomar banho para eu poder abrir meu laptop e responder e-mail. Né, de tão conectado que a gente que eu era. E aí eu me lembro que tudo que eu sabia era que eu não queria mais aquilo. Né? Eu queria mudar porque eu acreditava que existia o potencial para viver de uma forma diferente. E nessa trajetória eu deixei São Paulo, vim morar na Joia do Paraná, cidadezinha de Antonina, moro num sítio no Paraná, e eu me deparei com essa ideia de que existia um estudo científico atualmente sobre as condições que fazem a vida valer a pena, psicologia positiva. No Brasil isso era muito incipiente, ninguém falava sobre isso, ou era muito fraco ainda esse conteúdo aqui, então eu fui fazer minha formação nos Estados Unidos, no Rubin Institute, com o professor Tal Ben-Shahar. E depois disso foi um processo de me apaixonar pelo conteúdo
e de aos poucos ir percebendo o impacto desse conteúdo na minha forma de viver e perceber a vida, e logo depois minha família, as pessoas ao meu redor. E aí eu mergulhei de cabeça e não fiz mestrado na área, vou entrar no doutorado ano que vem, sou professor de mestrado nos Estados Unidos em psicologia positiva, então eu estou totalmente conectado com esse assunto e não me vejo fazendo outra coisa. Então, além de cuidar dos meus 3 filhos lá no sítio. 3 filhos. Que já dá um trabalho que já é colossal. Bastante trabalho, né? Quantos anos, Henrique? O João tem 9, o Antônio tem 7 e o Joaquim tem 6. Eles têm muita energia, então. Muita energia. Para cuidar. Ainda bem que vocês moram numa chácara. Dá para eles correrem bastante, E Henrique, essa psicologia positiva, né, que você comentou, como é que você pode falar para quem está nos assistindo o que é a psicologia positiva, para quem nunca escutou esse termo, né? Uhum. Eu gosto de ler sobre o assunto e acompanho também o que tem de novidades, porque toda hora vem uma moda, algo relacionado, enfim, a psicologia positiva, que está agora parece que está numa onda, falando muito sobre a psicologia positiva. Mas isso é muito antigo, tem muitos estudos, né? Então, como é que começou? Da onde surgiu essa ideia primeiro, né, da história da psicologia positiva? Como é que ela evoluiu até hoje? O que é, na verdade, para quem nunca ouviu falar nesse termo? Bom, o marco da origem da psicologia positiva foi em 1998, quando o professor Martin Seligman, que é um professor da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ele assumiu a presidência da Associação Americana de Psicologia e no discurso de posse ele chama a comunidade científica para uma psicologia positiva, né? A ideia não foi dele, tá? A gente fala que ele é o pai, mas existiam os avós. O Maslow, da psicologia humanista, já trazia uma ideia. Ele tem um capítulo no livro dele que fala por uma psicologia mais positiva. Então já existia essa intenção, mas talvez sem o embasamento científico que a psicologia positiva hoje assumiu, né? A psicologia positiva como termo é um nome horroroso. O próprio Martin Seligman confessou isso. Como se a psicologia fosse negativa, né? Ela passa 2 ideias, né? Que a anterior era negativa e essa é positiva, que é um grande absurdo. E segundo, que traz a ideia da positividade, pensar positivo, né? E que também não tem nada a ver com a psicologia positiva. Tudo que você olhar hoje no seu algoritmo de redes sociais falando de psicologia positiva, mas muito na promessa milagrosa, deixa um pouco de lado, tá? Que a psicologia positiva não tem esse objetivo de fazer com que dizer que a vida é pensar positivo, nada disso. E a psicologia positiva tem um apelido pior ainda, que é a ciência da felicidade. Então dá a impressão de que é só abraçar a árvore, né? Sair sorrindo por aí. Mas o que a psicologia positiva é, na verdade? Nada mais do que a própria psicologia. Fazendo a si mesmo uma pergunta diferente. É o estudo da psicologia. É a psicologia como pura. Sempre. Qual a questão? A psicologia tem 2 grandes propósitos. Amenizar a doença, né? Curar a doença, amenizar a dor e auxiliar os indivíduos a viverem a melhor vida possível, atingir o seu potencial, né? Mas ao longo de sua história, até pelo nosso viés natural à negatividade e pelas grandes crises que a gente vive, de ansiedade, divórcio, problemas em educação, dentre tantos outros, a psicologia mergulhou todo o seu esforço para compreender os aspectos negativos da vida. Então, o que acontece com o cérebro de um deprimido? Por que casais se divorciam? Por que a gente tem tanta ansiedade? E esses estudos foram incríveis, né? Hoje existe um tratado das doenças mentais com tratamentos diversos, medicamentos, terapias. Então, tudo isso é maravilhoso. Só quem teve depressão um dia sabe que maravilha a gente poder usar algum tipo de medicamento e voltar a ver a luz do sol depois de um tempo, né? Então, esse estudo foi maravilhoso. Mas o que alguns pesquisadores perceberam, e Martin Seligman foi o pivô desse assunto, é que a ausência de doença não é saúde. Não estar miserável não significa que eu estou florescendo. Viver um casamento, não me divorciar, não significa que meu casamento é maravilhoso. Se o que a gente quer da vida é o potencial da melhor vida possível, eu preciso parar de estudar apenas os aspectos negativos da vida e entender o que as pessoas que já estão lá fazem. Por que algumas comunidades no mundo são tão longevas? Existem 3 comunidades ao redor do mundo, estudadas pelo estudo das Zonas Azuis, que inclusive tem um documentário no Netflix hoje. Sim, é lindo, eu assisti, achei lindo. Nessas comunidades, os indivíduos vivem com mais saúde por muito mais tempo. E ainda com uma alimentação também envolvida, né? Também. Tanto o SPIA, né, que entra o físico. Então, ao invés de eu estudar por que as pessoas estão adoecendo, eu tenho que entender por que algumas pessoas estão construindo tanta longevidade e saúde. Por quê? Porque eu posso trazer os exemplos dessa comunidade para a minha comunidade lá em Antonina, para que os indivíduos de lá também sejam mais longevos e saudáveis. Ao invés de eu estudar casamentos fracassados para ajudar o casal a não se divorciar, o que é bom, mas não é tudo, eu tenho que estudar os casamentos extraordinários,
Eu dou sempre o exemplo do meu avô e da minha avó, avô Jaime e vó Maga. 70 anos juntos, únicos namorados. E o meu avô, no inverno, acordava às 4h55 da manhã, com 90 anos de idade. E eu falava, vô, vai dormir, tá frio. Ele, não, a vó Maga acorda às 5 e eu tenho que estar com o cafezinho dela pronto. Ai, que coisa mais linda. E no fogão de lenha ainda. Uhum. É esse casamento que eu quero com a Manu. Para eu conseguir entender como é que eu faço para ter esse casamento, o que motiva, eu né, tenho a ter que entender esse o diálogo, as ações, as escolhas, o comportamento de casais que estão bem. Como é que eu descubro como fazer uma escola prosperar? Deixa eu pegar uma escola de baixo IDH, onde o professor consegue ter um índice muito acima da média de aprovar alunos no vestibular. Deixa eu entender o que ele está fazendo. Né? Então, a psicologia positiva é a psicologia, os mesmos estudos rigorosos que a psicologia sempre fez, mas fazendo perguntas novas. Ao invés de eu perguntar por que as pessoas adoecem, eu pergunto por que algumas pessoas, mesmo num ambiente tóxico, são tão resilientes. Ao invés de eu perguntar por que alguns casais se divorciam, eu vou perguntar por que alguns casais, mesmo casamentos sendo tão complexos, vivem tão bem por tanto tempo. Quando eu faço uma pergunta nova, eu mudo a minha direção e eu começo a identificar fatores novos. E eu posso trazer o que eu aprendi para intervenções para a vida de cada um de nós. Então, é uma ciência que explora o potencial para a gente viver o melhor da vida em todos os aspectos. É extraordinário, fascinante. Fascinante, e artigos surgem, artigos inclusive chatíssimos, com aquelas estatísticas malucas de ciência, mas artigos incríveis todo dia sobre novas descobertas e possibilidades que a psicologia positiva nos traz. E qual é a visão de futuro, né? A tua visão de futuro, né, do Henrique, quanto às oportunidades de negócios que podem surgir a partir desta, ou como é que eu posso chamar, ciência da felicidade? O Martin Seligman, no encontro em Vancouver da Psicologia Positiva do ano passado, ele disse que se ele pudesse, ele mudava o nome. Ele diria que seriam as Ciências Gerais do Bem-Estar. Bem-estar, né? Bem-estar acho que é o nome mais completo. Mais completo. Mas, na minha opinião, esse é o grande pilar da sociedade para o futuro. Inclusive pensando em inovação. Né? Não sei se você já leu, deve ter lido, e quem não leu, eu recomendo que leia. Existe uma nova história da humanidade contada no livro Sapiens, do Yuval Harari. Sim, e logo depois, o primeiro, ele escreveu o Homo Deus, que é um livro onde ele faz uma projeção dos interesses, objetivos do ser humano e da história que a gente deve construir com a nossa tecnologia para o futuro. E nesse livro ele fala que tem três grandes drivers da humanidade a partir de agora. Então, 3 missões que a humanidade está desesperada atrás, inclusive empresas de tecnologia também. O primeiro, saúde. A indústria está preocupadíssima com a saúde, a comunidade científica preocupadíssima com a saúde, já sabendo que o modelo de saúde, que não é de saúde, né? O modelo de doença que a gente tem hoje, ele tem um teto baixo, daqui a pouco a gente não consegue mais lidar. Então existe o estudo da scientific wellness, bem-estar científico. Então, o primeiro objetivo do ser humano é como é que eu vivo com saúde. O segundo é como é que eu vivo mais tempo, como é que eu construo mais longevidade. Saúde, longevidade. E o terceiro é felicidade. E felicidade. Se você falar com gerações mais jovens, suas filhas, por exemplo, enquanto na minha época era normal eu pensar, eu vou ralar bastante pelos próximos 15 anos para um dia comprar uma casa, ter um carrinho e viver bem. Não. As gerações de hoje, eles preferem ficar de patinete para viver feliz agora do que fazer. Então, existe um grande apelo e uma grande busca. Eu quero ter saúde, eu quero ser feliz, eu quero viver muito. E eu quero integrar isso tudo num trabalho digno, num trabalho que eu goste, eu quero fazer isso impactando o mundo. Com liberdade. Com liberdade. Então eu não vejo como essa ciência não ser um grande pilar de sustentação do futuro, até porque ela está conectada com a neurociência, ela está conectada com a medicina, ela está conectada com várias outras frentes, filosofia, né? E vamos pensar, Aristóteles já falava de felicidade como um dos pontos mais importantes dos seus estudos, da própria ética, né? Então, não é nada novo. É algo que a gente finalmente está deixando de olhar como sendo algo para deixar de lado, para depois, para as férias, e incorporar de forma pragmática, de forma concreta. O que eu posso fazer mesmo? E para começar a ser concreto, eu tenho que vencer os mitos. Parar de acreditar no impossível, em viver feliz para sempre o tempo todo, nos filminhos da Disney, e começar a aprender que uma vida mais feliz é uma vida que dá tanto trabalho quanto uma vida infeliz. Eu preciso focar, eu preciso colocar minha energia, eu preciso me desconectar um pouco da tecnologia, eu preciso me desconectar um pouco da correria que eu estou vivendo. Né? Então, existem escolhas que eu posso fazer para construir isso. E falando de escolhas, como que as empresas podem fazer escolhas diferentes e incorporar a felicidade como
como se fosse uma disciplina até, né? Seja na escola, seja na empresa, na sociedade, enfim, como é que isso pode ser incorporado mesmo de fato? Isso já está acontecendo, tá? Mas eu vou contar para vocês, uma história que eu chamei de efeito mexerica. Tem bergamota, cheiro bom. Bergamota. Tem efeito, um cheirinho bom. Para quem conhece como bergamota, Tem efeito bergamota. Polcan, As organizações, percebendo o tamanho da crise de saúde mental, ao longo de muito tempo, elas têm tentado resolver essa crise, trazendo benefícios, ganhos, mudanças de circunstâncias, de ambiente, mudanças externas. Então ela coloca, vamos fazer uma sala de descompressão, vamos colocar massagem às quintas-feiras, vamos dar o Gym Pass, vamos convidar a pessoa, colocar psicólogo, acupuntura, né? Então, tudo muito bom, tudo maravilhoso. Sim. Mas eu fui trabalhar numa organização para fazer uma consultoria de cultura de felicidade. E quando eu cheguei, eles me contaram com muita felicidade: olha, a gente acabou de iniciar uma prática diferente. Já tem uma semana que todas terças e quintas a gente serve um café da manhã num mesão na entrada do trabalho. Então todo mundo tem um café da manhã delicioso, cheio de fruta. E a gente começou isso há pouco tempo, né? E tá todo mundo muito feliz com isso. Eu falei, que ótimo. Como eu vou começar um projeto agora, deixa eu entender o que as pessoas estão sentindo. Vamos colocar uma caixinha ali, com um papelzinho do lado, para ter sugestões, críticas, comentários. Sim, anônimos, né? Anônimos. Durante várias semanas, todo mundo feliz da vida com o café da manhã. Um mês depois, eu pego um post-it colorido. E o comentário é do seguinte: eu acho um absurdo uma empresa tão rica só oferecer o café da manhã na terça e na quinta. Por que não todo dia? A organização se reuniu, o board começou a conversar e falou: a gente tem um pouquinho mais de dinheiro, vamos fazer todo dia. Vamos fazer de segunda a sábado. E começaram todo mundo feliz da vida com o café da manhã, de segunda a sábado. 30 dias depois, eu pego um outro post-it com uma outra cor e uma outra letra. E o comentário era o seguinte: não dá desse jeito. A mexerica tinha que vir descascada. Por que eu trago esse efeito mexerica? Porque a gente precisa entender que as circunstâncias da nossa vida impactam o meu bem-estar. Mas menos do que a gente imagina, porque a gente se acostuma. Eu me acostumo com algo novo. Aquilo me deu prazer no começo. Depois aquilo perde o prazer. Alguns pesquisadores, eu não sei porquê, eles apelidaram esse efeito, essa adaptação hedônica, de efeito lua de mel. Sabe? Quando você está apaixonado e tudo é maravilhoso, depois a gente vai se acostumando. Cai na rotina, Então, para a gente construir um ambiente mais feliz de trabalho, uma cidade mais feliz, a gente precisa, sim, preparar o ambiente para isso. Ele tem que ser favorável a isso, né? Só que só isso não vai bastar. Se eu não construir no indivíduo uma autocapacidade de se tornar protagonista do seu bem-estar. Como é que eu aprendo que as minhas escolhas de ficar 9,8 horas por dia numa tela, que é o tempo do brasileiro numa tela. 9,8 horas? Por dia. Por dia? É o tempo médio brasileiro numa tela. Isso conectando celular, televisão, computador, tá? Tudo. De adolescente é muito mais, tá? Quando eu começo a perceber que essa escolha que eu estou fazendo tem um impacto no bem-estar e eu posso fazer outra, e dá trabalho, mas eu consigo sim mudar hábitos. Quando eu começo a perceber que a forma que eu olho para as coisas positivas da vida muda a minha relação com o meu dia e comigo mesmo, quando eu começo a perceber o impacto que eu tenho na minha felicidade, eu começo a me mover num sentido mais positivo. E o mais lindo de tudo isso é que, da mesma forma que pessoas tóxicas contaminam o ambiente, pessoas positivas, pessoas felizes também contaminam no aspecto positivo. Então, as duas coisas têm que andar juntas. A gente precisa trabalhar com o ambiente, com as circunstâncias, mas construir no indivíduo protagonismo. Sim, né? Com seres humanos que estão nesse ambiente ali também impactando. Exatamente. A indústria, Adri, ela tenta convencer a gente que a crise de saúde mental que a gente vive é química. Sim, até porque, olha só, em Curitiba, por exemplo, e em outras grandes capitais também, né? Tem uma farmácia em cada esquina, Henrique. Quando tem uma na frente da outra, né? Não, tem uma aqui, outra ali, concorrentes. Você vai para outros países da Europa, enfim, para outros países, principalmente na Europa, que eu acho fantástico, tem muitas sorveterias em cada esquina. Então, o meu sonho é uma cidade com mais sorveterias, com mais diversão, com mais coisas gostosas em cada esquina do que farmácias. Isso. E veja que interessante, né? Farmácia e as indústrias de suplemento, né? A indústria tenta convencer a gente que nossa crise é química. Só que ela esquece de dizer que o meu cérebro é igualzinho do Aristóteles, do Platão. O meu né? cérebro... De 4.000 anos atrás não mudou a nossa bioquímica. A gente trabalha 14 horas por dia. Dessas 14 horas, a gente é 90% do tempo multitarefa, que o nosso cérebro não sabe ser. A gente gasta uma energia danada se julgando, se comparando socialmente. A gente chega em casa
e como a indústria já descobriu que a gente não quer ver um filme de 2 horas, a gente vê 7 episódios de um seriado de 30, vai dormir exausto, mas não consegue dormir por causa da tela na nossa frente. Aí a gente não consegue dormir, o que a gente faz? A gente vai para uma balinha sabor cereja de melatonina. Acorda de manhã cansado, tem que trabalhar, tem o Power Coffee, Mega Coffee. A gente começou a tentar resolver o problema com suplementos e com remédios. Mas a crise de saúde mental que a gente vive não é química, ela é de estilo de vida. É o ambiente mais o estilo de vida? Tudo. O ambiente e estilo de vida. Né? Só que, de novo, a gente tem muito a fazer no ambiente. Mas só isso não vai resolver. Eu vou dar um exemplo. Eu vim de São Paulo para o Paraná. Quando? Eu vim já tem mais de 10 anos. 10 anos. Moro em Antonina, sou um completo apaixonado por Curitiba. E quando eu converso com um curitibano daqui, é muito comum reclamar do trânsito, reclamar que as pessoas não param mais na faixa, e reclamar dos problemas de Curitiba. E quando eu olho de fora, eu falo, caramba, no pior dia de trânsito aqui em Curitiba, demora 1 hora para ir de uma ponta para outra da cidade. Né? Então, como é que a gente aprende a perceber, a olhar e a fazer diferente? Né? Porque é muito comum a gente se acostumar com o ambiente. E ele perde o efeito, perde o impacto. É igual o efeito do mexerica que você acabou de falar. Isso, então a gente pode construir a cidade mais perfeita do mundo. A gente tem que fazer isso e construir no indivíduo uma autocapacidade. A gente tem que mostrar para o indivíduo o que a indústria sabe há muito tempo. Né? A indústria já usa a nossa neuroquímica cerebral, a neurociência já faz parte das campanhas de marketing, das publicidades há décadas. A gente precisa aprender a usar isso a nosso favor e não continuar sendo manipulado pelos comerciais. E como que essa neurociência, para quem também nunca ouviu falar em neurociência, que é um tema interessantíssimo, nós poderíamos gravar aqui um podcast só de neurociência, de tão interessante que é, né? Uhum. Mas como você poderia resumir o que é a neurociência e como isso tem um impacto também com a felicidade, enfim, com tudo que nós estamos conversando aqui? A neurociência tem um olhar muito mais amplo do que nem tudo que a neurociência faz está conectado com a psicologia positiva, tá? Então é todo o estudo do funcionamento da mente, né? Em relação à psicologia positiva, o que é importante é que a gente vive um momento de mundo onde eu consigo fazer testes em laboratório, eu consigo fazer experimentos vendo imagens cerebrais, coisa que eu não podia fazer antes. Então hoje eu sei, por exemplo, que a prática reiterada de gratidão muda centros elétricos do cérebro. Em outras palavras, nós temos uma tendência natural de focar a maior parte do nosso tempo no negativo da vida. No que não funciona, no que vai bem, no que está errado, no perigo. No perigo, até por uma questão de defesa, né? Questão de defesa, é uma questão biológica, cultural, a gente tem esse viés da negatividade. A gente sabe hoje que uma prática simples, como a gratidão, não a gratidão prometida em rede social, não, que é o hashtag gratidão, gratiluz, não é a gratidão que virou modinha, não. É a prática mesmo, diária, real, é sentida. Uhum. Né? A gente sabe que a prática de gratidão, ao longo do tempo, ela muda centros de atenção do cérebro. O que simboliza o seguinte, eu começo a treinar uma musculatura que estava esquecida no cérebro, que começa a perceber também o positivo. Então eu não vou enfraquecer o meu radar que procura as coisas difíceis da vida para me proteger. Isso vai continuar ativo, mas eu começo a viver a vida de uma forma mais ampla. Imagina que quando eu foco no negativo, o meu foco é limitado. Quando eu começo a praticar gratidão, eu começo a mudar o meu cérebro para perceber a vida de uma forma mais ampla. Então eu tenho conta para pagar, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu tenho crises e eu começo a jogar fora um pouquinho a ditadura do ou eu chego lá ou eu não vou ser feliz, e eu começo a abraçar a magia, a sabedoria do e. Como é que eu lido com a vida como ela é, enfrento a vida de frente e percebo as coisas boas também. E quando eu faço isso, eu me torno mais leve, eu me torno mais equilibrado, eu regulo melhor minhas emoções e eu me torno mais criativo. Por isso que organizações que constroem culturas mais felizes são 300% mais inovadoras. Porque a gente sabe hoje que a inovação, o pensamento criativo, ele surge das emoções boas. Né? Então, construir mais positividade impacta um ambiente de inovação. E é simples de pensar, né? Imagina você estar numa mesa discutindo um projeto de inovação, todo mundo com medo de falar porque o chefe é muito duro, porque na última reunião alguém deu um tapa na mesa e não vou me expor porque essa empresa aqui não aceita diversidade. Como é que eu inovo num ambiente assim? Agora imagina num ambiente onde cada um pode chegar do jeito que é, ser o que é, sentir o que sente e conversar livremente, e vai ser
naturalmente respeitado naquele ambiente. Fazendo uma coisa que você gosta, um projeto que tem uma baita de uma missão importante que está conectado com o seu propósito. Você vai ser muito mais criativo. Com certeza. E o projeto já vai nascer um sucesso. Exatamente. Eu gerencio projetos há muitos anos e a base de todo projeto é a construção de uma equipe. E é uma equipe criativa que tem abertura aí para expor as suas ideias. Exatamente. Aí é sucesso. Henrique, nosso bate-papo aqui está muito interessante. Nós temos muito assunto para discutirmos e eu quero te convidar até para um próximo, porque tem muita coisa aqui para conversar. Vai ser um prazer mesmo. Passou muito rápido o tempo, Não, né? passa muito rápido. E vamos para fecharmos aqui o nosso bate-papo. O que você poderia deixar aí de mensagem para profissionais que estão aí no ambiente corporativo, para quem trabalha ali prestando serviço para as cidades também, que tem uma responsabilidade muito grande em impactar, né, o seu ambiente, seja o ambiente corporativo, seja o ambiente da cidade. Como que essas pessoas, esses profissionais podem desenvolver essas práticas, essas boas práticas, digamos assim, dentro do seu ambiente corporativo e institucional? Eu acho que eu vou dar algumas dicas, tá? Primeira, felicidade se aprende. Felicidade se aprende, né? Existe uma ciência hoje que nos mostra o caminho. Eu não preciso reinventar a roda ou tentar descobrir sozinho. Segundo, felicidade é coisa séria. Não se trata apenas de sentir coisas boas. Se trata de encontrar uma forma, quando eu me sinto bem, vários outros setores da minha vida são impactados positivamente, né? Quando eu construo uma vida mais feliz, eu tenho uma melhor pressão arterial, eu tenho mais saúde, eu sou mais longevo, eu tenho mais sucesso na vida. E posso fazer um convite também? Claro. É muito importante que esse assunto, que ainda é visto às vezes como algo leve demais, pouco científico, é muito importante que quem resolver trabalhar nessa área se especialize, estude, né? Não caia nas modinhas, nas promessas milagrosas. A psicologia positiva não nasceu para prescrever. Faça isso e você vai ter esse resultado. Ela nasceu para direcionar, né? A minha forma de ser feliz é diferente da sua área, da sua filha e de todo mundo que está nos ouvindo. Então, para eu ser mais feliz, eu tenho que entender a ciência e transformar a minha vida num laboratório, né? Existem várias formas de você compreender e mergulhar nessa ciência, mas eu quero fazer um convite especial aqui. Eu acabei de lançar, junto com a FESP, aqui de Curitiba, um programa de especialização de pós-graduação em estudos da felicidade. Na verdade, esse programa é um programa de 12 meses, dos Estados Unidos, e as aulas são dadas principalmente pelo professor Tal Ben-Shahar, que é o grande nome da felicidade no mundo hoje. E eu traduzi esse curso para o português, e aqui no Brasil ele tem a validade de pós-graduação na FESP. E junto com as aulas do Tal Ben-Shahar, existe um time de professores brasileiros, eu, Gustavo Arnes e vários outros professores, vamos construir essa pós-graduação. Começa em outubro e é uma forma de você mergulhar nesse estudo e sair da modinha e entrar de fato na ciência com toda a seriedade que ela tem para impactar a organização que você trabalha ou para construir uma nova carreira nessa área, como você quiser. E esse programa tem quantos meses? 12 meses. 12 meses de programa. Carga horária? São 450, se eu não me engano. 450 horas Acredito que sim. De carga horária, aproximadamente. Isso. Conteúdo gravado, conteúdo ao vivo, 100% online, para a gente poder abrir espaço. É 100% online? A gente vai ter imersões opcionais, mas o curso inteiro é online. 100% online e com acompanhamento, mentorias, enfim, com todo, né? Total, assim. E o material didático, vocês trabalham com o Instituto, é isso? Isso. Se você puder falar um pouquinho desse Instituto. O Robin Institute foi um instituto que eu trouxe para o Brasil em 2018 e foi um dos primeiros institutos a surgir para tratar do assunto psicologia positiva fora do ambiente acadêmico. E a gente tem uma metodologia muito, muito inovadora de trabalhar, que é a gente ensina a ciência sempre com uma visão prática, sempre convidando o indivíduo para a prática através de grupos de suporte e mentoria, para que de fato a aprendizagem não seja uma aprendizagem só aqui, mas se torne algo incorporado na vida mesmo. Então, a gente tem bastante trabalho, tanto com palestras quanto projetos em organizações, já há alguns anos, que tem de fato transformado muitas vidas. E é um impacto não só individual, mas um impacto para toda a sociedade aqui, com certeza isso famílias, né? Famílias, empresas, instituições. É um verdadeiro legado, Henrique Bueno, que vocês aí estão construindo
né, impactando aí todo o estado do Paraná, o Brasil, porque eu sei que vocês estão também em outros estados do Brasil também, né? Uhum. E o endereço, o contato que você tem, que você pode deixar para o pessoal? Ótimo. Vocês podem encontrar tudo a meu respeito em henriquebueno.felicidade no Instagram. Eu acho que é tracinho felicidade no LinkedIn. E o meu site é henriquebueno.com.br. Excelente, excelente bate-papo aqui com o Henrique Bueno para falarmos de inovação no ambiente corporativo, institucional, nas cidades, com o tema felicidade. Quem não gosta de ser feliz, né? Muito Exato. bom. Obrigada, Henrique. Foi um aqui prazer. conosco no podcast Cola com a Adri. Obrigado.